A Câmara de Vereadores de Penha dá início à audiência pública sobre o Plano Plurianual de 2018 a 2021. Projeto de Lei número 25 de 2017, de autoria do Poder Executivo, com fulcro no artigo 148, parágrafo 3º do Regimento Interno, que determina a realização desta audiência pública no prazo de 7 dias após a publicação do parecer preliminar. Informamos que o parecer preliminar foi publicado em nosso site oficial no dia 18 de julho de 2017. Logo, o prazo foi observado. Bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje debateremos o futuro da cidade pelos próximos 4 anos. Ressaltamos que o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo município. Composição da mesa e registro de presenças. Eu sou Isaac da Costa, presidente da Comissão Legislativa Permanente de Finanças e Orçamento. Ao meu lado, os membros, o vereador Antônio Alfredo Cordeiro Filho e Everaldo Dal Poço. Convido para compor a mesa a presidente da Câmara de Vereadores de Penha, a senhora Maria Juraci Alexandrino. Não sei como é que está aí. A Câmara de Vereadores do município de Penha registra e agradece as presenças. Vereadora Regiane Aparecida Severino, vereador Luiz Américo Pereira e vereador Silas Renato Antonietti. Ressaltamos também aqui a presença da imprensa local e das representações das organizações e associações presentes. Aqui o João do CDL, né? Presidente, se faz presente também. Informamos aos presentes que desejam se manifestar por meio de perguntas ou propostas nesta audiência. Por favor, procurem os funcionários da casa para se cadastrarem, pelo tempo de 15 minutos. A audiência pública é uma reunião dinâmica e de ampla discussão entre pessoas com o mesmo interesse, sendo assim o exercício da cidadania. No caso em tela, hoje discutiremos o futuro de Penha, pelos próximos 4 anos, ou seja, o projeto de lei número 25 de 2017 do Executivo, que foi protocolizado nesta casa em 10 de setembro de 2017 e que institui o Plano Plurianual de 2018 a 2021. Solicito a leitura do parecer preliminar que analisa apenas o aspecto formal do projeto de lei número 25 de 2017 pelo relator vereador Everaldo Dal Poço. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através da Câmara Online, nossos vereadores Silas, Antonietti, Luiz Américo e Regiane, e a todos que estão acompanhando aqui nessa noite. O parecer emitido consoante artigo 69, do inciso 1º, artigo 76, parágrafo 1º do Regimento Interno. Relator, eu, Everaldo Dal Poço, né? Exposição. Parágrafo 1º, exposição. Vem ao exame desta comissão o projeto de lei ordinária número 25 de 2017, da autoria do Poder Executivo, que instituiu o projeto plurianual do município de Penha para o período de 2018 a 2021, que visa regular o orçamento do município nos referidos anos, o PPA. O projeto de lei encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais, artigo 148 e seus parágrafos, sendo nesse momento exagerado o voto preliminar que analisará especificamente questões formais. É o relatório. Segundo, fundamentação. O orçamento tem por objetivo viabilizar a viabilização pública pelo período de 4 anos, bem como cumprir objetivos da República. O PPA está previsto na Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 1º. Assim, o presente projeto estabelece diretrizes, objetivos e metas para a administração municipal em relação
as despesas de capital e outras, além dos programas de duração continuada. Ressalta-se que a iniciativa compete exclusivamente ao Poder Executivo, consoante artigo 46, artigo 4 da Lei Orgânica Municipal. Apresenta-se como anexo demonstrativo da previsão de receita e dos programas do governo para o período de 2018 a 2021. Outra assim, a previsão de avaliação e transparência. O projeto foi encaminhado no prazo final do Executivo, dia 10 de julho de 2017, consoante do artigo 180, parágrafo 1º da LOA. Artigo 180. Até a entrada em vigor de Lei Complementar Federal, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de agosto de cada exercício financeiro, devolvido para sanção até 15 de outubro. O projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA, será encaminhado até 30 de outubro de cada exercício financeiro e devolvido para sanção até 15 de dezembro. Redação dada pela emenda à LOA, número 006/2005, parágrafo 1º, parágrafo único. O projeto de lei do Plano Plurianual de Investimentos PPA será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de julho e devolvido para sanção até 25 de agosto do primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo Municipal. Redação dada pela emenda LOU número 006/2005. Logo o prazo legal foi observado, salienta-se que este parecer preliminar também cumpriu o prazo regimental do artigo 148, parágrafo 1º, Regimento Interno. Importante esclarecer alguns aspectos referentes ao orçamento. Jurídico diz respeito à natureza do ato orçamentário, à luz do direito. Econômico, fixa a despesa e estimando a receita, observando sempre os princípios que assegurem as constante busca entre o equilíbrio da receita e da despesa. Político, revela a tendência ao atendimento às regiões, grupos sociais, soluções de problemas para os quais a administração pública funcionará. Técnico, reverte-se de uma metodologia que assegura a integração dos planos programados e projetos. Ademais, cabe salientar que a unidade, a universalidade, anualidade e a discriminação ou especificação das despesas, a prévia autorização e a publicidade são os princípios que constituem a base do orçamento. Destarte do ponto de vista formal, a proposição está apta a tramitar nesta Casa. É o voto preliminar. Inciso 3º. Decisão. Diante do exposto, a comissão acolheu o voto preliminar do relator para emitir parecer favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 25 de 2017 do Executivo, referente ao Plano Plurianual de 2018 a 2021 do município de Penha. O presidente da comissão determinou a publicação do presente parecer no prazo de 24 horas, bem como designou audiência pública para o dia 25/7 de 2017 às 19 horas. Sala das Comissões, 17 de julho de 2017. Eu, Everaldo Alpoço, relator, Antônio
Alfredo Cordeiro Filho, membro, Isaac Almilton da Costa, presidente. Obrigado, vereador Italiano. Eu gostaria também de convidar para compor a mesa o contador da Prefeitura, o senhor Agairton. Passaremos a expor o referido projeto com a apresentação dos slides. Pessoal, eu vou passar alguma coisa aqui para vocês, mas depois o Agairton ele vai dar as explicações técnicas, né? Plano Plurianual 2018-2021. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, na medida que apresenta as diretrizes, os objetivos e as metas da administração para um período de 4 anos. Elaborado no primeiro ano do mandato, para vigorar a partir do segundo até o primeiro ano do mandato seguinte. Constitui-se da base de planejamento governamental na medida em que as prioridades e metas contempladas na LDO e na LOA deverão ser compatíveis com o PPA. São diretrizes: a valorização do cidadão usuário como motivo de qualquer ação governamental, participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliações dos resultados, ênfase nas ações de desenvolvimento humano, excelência em gestão. O PPA é classificado em 2 espécies: programa temático, que é políticas públicas que orientará a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Programa de gestão, manutenção e serviços ao município, que é o conjunto de ações destinadas ao apoio e à manutenção da atuação governamental. Programa temático. Objetivos: expressa o que deve ser feito como órgão responsável. Meta e iniciativa. Indicador: permite identificar e aferir aspectos relacionados a um programa. Valor global: indica a estimativa de recursos orçamentários e as categorias econômicas. No projeto de lei número 25/2017 do Executivo, constam como anexos: demonstrativo da previsão da receita para o período de 2018 a 2021. Demonstrativos dos programas de governo para o período de 2018 a 2021. As ações orçamentárias de todos os programas serão discriminados exclusivamente nas leis orçamentárias anuais, conforme prevê o artigo 8º, parágrafo único do projeto de lei. Da avaliação e transparência. A forma de avaliação será definida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. É obrigação do município manter atualizado o plano plurianual. É obrigação do Executivo divulgar o plano no portal da transparência. Demonstrativos e anexos, né? A receita e as despesas. A receita para os próximos 4 anos, 399.868.793,86 reais. A despesa da mesma forma, né? 399.868.793,86 reais. Programas por função e subfunção, né? A meta. A Câmara de Vereadores, nesses 4 anos, a previsão é 16.100.000 reais. Administração, 64.047.800 reais. Aí dentro disso vem o planejamento e orçamento, planejamento, ação judiciária, né? O que, por exemplo, que vai gastar na Procuradoria Jurídica, 2.545.000. Administração geral, 30.738 reais, 738.300 reais. Gabinete do prefeito e vice-prefeito, 4.100.000 reais. Administração, 20.370.000. Controladoria interna, 907.500 reais. Assim vem a agricultura, a previsão é de 1.392.000. Meio ambiente e sustentabilidade, 270.000. Administração financeira, fazenda, 9.389.500 reais. Pode passar. Serviço de dívida interna, 3.780.000
mil. Outros encargos, 2.400.000. Segurança Pública, 4.380.365 reais 12 centavos. Assistência Social, 18.254.743 reais 97 centavos. Lembrando aqui que a saúde, ele já está que o mínimo é 15%, ele já está no mínimo, e a educação da mesma forma, né? A saúde com 76.458.950 reais, e a educação 125.272.210 reais e 13 centavos. Cultura 3.606.000, urbanismo 46.930.000 reais. Pode ir. Habitação, gestão ambiental, lembrando para vocês que isso tudo está tudo no portal da transparência, né? Encargos, reserva de contingência, transporte, pode passar. Então, eu passei para vocês aqui, e o H agora vai dar explicações técnicas, né? E também, se vocês tiverem algumas perguntas, deixarem aí com as meninas, que depois o H vai estar explicando. Então, essa é a apresentação que a Câmara tem que fazer, e depois os vereadores também na próxima, eu vou dar o prazo ali para eles apresentarem emendas do PPA, mas depois eu digo o prazo. Uma boa noite a todos. Então, neste momento eu oportunizo ao Executivo Municipal, né, por intermédio do contador, o H. Ayrton, para que explane sobre o projeto plurianual de 2018 a 2021 para o município de Penha pelo prazo de 20 minutos. O H tem o... Pessoal, o tempo de inscrição está acabando. Se alguém tiver alguma pergunta, né, e quiser se inscrever, fique à vontade com as meninas da Câmara aqui. Alô? Bom, uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que a Casa está nos dando, a presidente, o nosso vereador Isaac, presidente também da comissão, do Executivo ter a oportunidade de se manifestar nesse momento. Eu aqui representando o prefeito municipal de Penha, o nosso prefeito Aquiles, que hoje não pôde se fazer presente, mas eu vim só para reforçar aqui a audiência do Legislativo, né, e de repente poder sanar algumas dúvidas, uma vez que o projeto parte do Executivo, né. Então, como muito bem disse o nosso vereador Isaac, ali o presidente da comissão, esse é um instrumento de planejamento promovido pelo Poder Executivo, né, que serve para dimensionar a proposta, né, apresentada na ocasião em que o prefeito, ainda não eleito, colocou para a população. Então, naquela ocasião, ano passado, quando ele estava candidato, ele apresentou um rol de programa de trabalho. Esse programa de trabalho, como bem dito hoje em dia é muito bem registrado pelo TRE, né? Então, entende-se o seguinte, que se prometeu, agora coloque em execução. Então, nesse ano é elaborado o PPA, que é o Plano Plurianual de Investimentos, né, para 4 anos, terá 3 anos desse governo, mais um do próximo. Ele serve para dar uma dimensão do que pode ser proposto de benefício para o município e para a comunidade. Ali estão elencados os programas de governo, né, do Poder Executivo Municipal, que foram feitos, né, foi feito um levantamento, um estudo aqui, e analisado também a proposta que o prefeito havia feito na ocasião da eleição para colocar em prática agora. Então, ele consolidou todas essas ideias em programas de governo, e esses programas geraram as ações para execução desses programas. Então, nós temos ali, a Célia não tem aquele outro slide, né? De repente ali aquele outro talvez eu possa apresentar mais detalhado. Então, nessa oportunidade de PPA, vai ser feito ali
para os próximos 4 anos. Nós já temos alguma coisa prevista já para 2018, que vai ser elaborada agora, inclusive, na LDO, que é o segundo instrumento de planejamento a ser apresentado aqui para a Câmara. Tem data prevista, se eu não me engano, 30 de agosto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme a nossa lei orgânica, e em outubro a nossa Lei Orçamentária Anual, que daí ela trata para o próximo exercício. Então, quer dizer, nós temos o planejamento agora, nesse momento, para os 4 anos, e logo em seguida, assim que aprovado for, teremos para o exercício de 2018. Vou dar licença. Se não achou, eu acho que consigo botar o... De repente a gente vai dar uma puladinha aí, que o presidente da comissão já adiantou a entrada, então já enalteceu toda a parte de legislação. Como apresentado pelo Legislativo, a programação e a projeção de receitas para o próximo quadriênio, 2018-2021. Nós temos ali as divisões de corrente de capital, num total geral de 399.868.000. Isso é uma previsão, porque existem várias mutações, existem variações, né? A gente depende também não só da nossa economia local, como a economia do Estado, da União. Isso então pode acontecer algumas variáveis aí que podem ser que alterem esse número total ali no final. Porém, só para salientar, eu gostaria de informar que esses valores, para a gente chegar nesse montante ali, é levado em consideração toda uma análise criteriosa da nossa situação local e também socioeconômica no Brasil em geral, né? Então foi feito um estudo para ver o que pode acontecer, o que pode ocorrer de acréscimo, né, de majoração de receita, né, de incremento de investimentos que podem afetar a nossa receita. Então, esse estudo levou a esse número de 399 milhões para o próximo quadriênio. Aí a gente fez uma estimativa de receitas também, levando em consideração essas variáveis, só para selecionar ela por categoria. A gente abriu um pouquinho mais a categoria de corrente e a de capital, né? As receitas tributárias ali são as nossas receitas municipais, como o IPTU, como ITBI, ISS, as taxas, né? E também alguma receita de contribuição de iluminação pública, receita que bem me lembre, de rendimento de aplicação financeira. São nessa primeira categoria receita tributária. De contribuições, né? Aí entra a COSIP, a receita patrimonial, aí entra de rendimento, receita de serviços, as transferências correntes, essas transferências correntes são decorrentes do Estado e da União, o FPM, o ICMS, o IPVA, elas entram nessa categoria. E outras receitas, como é a classificação que nós damos para a receita da dívida ativa. Abaixo tem a receita de capital, a receita de operação de crédito. Essa é uma receita de financiamento que o município geralmente pleiteia junto a órgãos do Estado, como o Badesc, bancos, né, para tentar um financiamento. Nós temos uma previsão ali de 3 milhões. E transferências de convênios, 107 mil. 107 mil só, porque a transferência de convênio, ela depende de um fator muito importante. É o afinamento do município com os demais órgãos do Estado e da União. Porque é ali que a gente tem que imaginar que pode ser feita a obra, principalmente uma obra, com convênio. Mas no caso aqui o Executivo não tem certeza, digamos, dá como exemplo uma pavimentação de uma rua geral, grande, que vai conseguir firmar esse convênio com o Estado em 2021. Mas nós somos obrigados a fazer uma previsão. Nós colocamos ali no nosso orçamento, colocamos no nosso PPA, mas nós temos que ter ele. Colocamos ali, às vezes, com valor até irrisório, mas nós estamos colocando, não podemos deixar de colocar. Ou com o Estado, ou com a União. Essa rua está programada para ser feita a pavimentação. E também tem a fonte de recursos da União e do Estado. Está baixinho assim. Porque se não for firmado o convênio, quem vai responder por
inflacionar e inchar o orçamento é o prefeito. Se ele prevê lá, digamos, 10 milhões para pavimentação num específico ano, e esse 10 milhões não for firmado de convênio, ele vai estar superestimando o orçamento dele. Ele vai ter que justificar o porquê que ele não cumpriu a meta de receita. Então, a gente faz uma previsão ali, mais ou menos, para ter a fonte de recurso de convênio, né, nessas ações de investimentos, né, mas não deixamos de colocar. Elas estão com valores baixos? Estão. Mas se não forem, a gente não conseguir firmar o convênio, não vai afetar tanto assim o nosso equilíbrio. Mas uma coisa importante é não deixar de colocar. E a última ali, a receita de alienação de bens, são receitas que possivelmente pode ser baixada do nosso patrimônio, como bens inservíveis, máquinas, tratores. Aí essa semana acho que até foi colocado ali uns equipamentos que provavelmente vão a leilão. Isso ali essa vai ser a fonte que vai receber essa receita. Toda receita ela tem que ter uma classificação, e a entrada no caixa dela tem que ter uma colocaçãozinha para demonstrar. Essa é uma estimativa de receita por entidades. O município, o Poder Executivo, ele é formado por várias entidades de órgão público. No caso aí, nós temos a Prefeitura, que é o órgão principal, nós temos uma fundação, que é a Fundação do Esporte, nós temos, e depois os demais fundos, que é Fundo Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo da Infância e da Adolescência, o Fundo da Assistência Social e o Fundo Rotativo Habitacional. Todas essas entidades, como a Prefeitura lá em cima, também recebem receitas, e a gente tem que fazer uma previsão. Essas receitas, diretamente para o fundo, às vezes são valores pequenos, porque ele quase que não tem justamente essa finalidade de fazer arrecadar, né? Então, muitas dessas entidades aí sobrevivem com o repasse da Prefeitura, que é o órgão principal que recebe receitas. Ali a gente tem uma previsão de receita só para a Prefeitura, daquele total de 399 milhões, que está ali embaixo, nós temos para a Prefeitura 381 milhões, para o esporte de receita, tá? 4 milhões e 300, para o turismo 11.400, para a saúde 16 milhões e 900, para o FIA, que é a Infância e Adolescência, 115 mil, assistência social de receita própria 1.382, e o Fundo Rotativo Habitacional, que é um fundo pequeno que a gente tem ali, que trata só do pagamento e recebimento dos mutuários da Coab, ele tem uma previsão de receita de 4 mil. O próximo ali. Daí entra as transferências financeiras oriundas da Prefeitura Municipal de Penha para poder manter essas demais entidades. Além das receitas que aquelas entidades recebem, né, a Prefeitura também, para manutenção e funcionamento desses demais fundos, ela repassa recurso. Então, a FME, que é a Fundação Municipal de Esporte, ela tem uma previsão de 2 milhões e 200 mil de repasse financeiro da Prefeitura para o funcionamento dela durante o quadriênio. A mesma coisa o turismo, ela tem uma previsão de 4 milhões e 61 mil. A saúde, 59 milhões de repasse. O Fundo da Infância e da Adolescência tem a previsão do repasse de 1 milhão e 650. Assistência social, 2 milhões e 984, quase 3 milhões. E o rotativo, 326 mil. Entra aqui também, como transferência financeira, uma outra entidade que não faz parte do Executivo, né, e que tem autonomia própria, que é o nosso Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores. A Câmara é um órgão que não recebe receita. Ela recebe transferência financeira. Essa transferência é oriunda dos cofres públicos do município. Então, a Prefeitura, que detém o poder de arrecadar, ela repassa o valor de 16 milhões, é uma previsão de 16 milhões e 100 mil, para o próximo quadriênio para a Câmara. Aqui estão as previsões das despesas. O interessante é sempre informar o seguinte, é o mesmo valor para a receita, nós temos que ter o mesmo valor para a despesa, né? É o que a gente chama de equilíbrio. Temos previsão de receita de 399 milhões, como também tem uma previsão das despesas de 399 milhões. Na Prefeitura está previsto
uma fixação de despesa de 294 milhões para os próximos 4 anos. No esporte, 2.260.000. No turismo, 4.072.000. Na saúde, 76.458.000. No FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, 1.765.000. Na assistência social, 4.366.000. No rotativo habitacional, 330.000. E na Câmara, lógico, fecha com um total de transferência de 16.100.000. No total de 399 milhões. Aqui é a parte que esses slides foram montados na ocasião da audiência do Poder Executivo. E até na oportunidade o prefeito estava aqui e ele fez questão de apresentar a parte de investimentos, onde ele inclusive, né, comentou a respeito dos projetos dele. Talvez não vá fazer tão bem quanto ele, mas eu vou dar sequência aqui. Na Secretaria da Administração, nós temos um programa que é Penha para Todos. É a construção, ampliação e reforma do Paço Municipal. É 1.202.000. Está previsto para construção no próximo quadriênio. No desenvolvimento econômico e sustentável, nós temos ali o programa Penha para Todos, implantação do Parque Municipal Ambiental, de R$ 102.000. Educação e cultura, nós temos o programa Penha para Todos, construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental, R$ 4.004.000. Também na educação, Penha para Todos, construção, ampliação e reforma de unidades de ensino infantil, R$ 3.004.000. Também na educação, nós temos construção, ampliação e reforma de quadras poliesportivas, no valor total de R$ 804.000. Temos ali também na educação e cultura, Penha para Todos, construção, adequação e reforma de espaços culturais, R$ 364.000. Secretaria de Educação e Cultura, só informando que hoje em dia a cultura, conforme uma lei de estrutura municipal que a gente tem, ela está dentro da Secretaria de Educação ainda. Então é por isso que ela segue essa regra, né? Nós elaboramos o PPA conforme a nossa lei de estrutura. Então todos esses programas estão lá dentro da Secretaria de Educação e Cultura, né? Penha para Todos, construção de monumentos culturais, R$ 40.000. Penha para Todos, construção do mercado público municipal, 302.000. Na agricultura e pesca, nós temos o programa Penha para Todos, implantação do horto florestal, R$ 80.000. Temos também Penha para Todos, construção, ampliação e reforma de atracadouros e galpões para embarcações, R$ 234.000. Serviços urbanos, Penha para Todos, construção, ampliação e reforma de praças, parques e passeios públicos, R$ 320.000. Interessante informar o seguinte, aqui dentro de cada programa desse, existem as ações, né, onde vão direcionar, digamos assim, inclusive a fonte de recurso que vai financiar essa obra desse programa. Os 320.000 ali estão... eu lembro muito bem desse programa que 300.000 é de recurso próprio e 20.000 é de recurso vinculado. Esse recurso vinculado é o que a gente comentou há pouco, a respeito do futuro convênio, que pode ser que seja firmado ou não. Então, mesmo assim, a gente orçou com 20.000. De repente, para esse programa, pode ser que esteja sendo firmado um convênio lá de repente 500, 400, mais 300.000, que mais tarde ele pode ser somado com esse programa e incrementado para desenvolver, daí sim, né, com recurso também vinculado. Por enquanto está ali. Penha para Todos, recuperação da orla marítima, também é o caso desse programa. O município aqui, a prefeitura, até tem uma projeção, né, dessa recuperação, mas é um valor muito alto. E é um valor que, se a gente fosse fazer com os nossos recursos, eu acredito que a gente não teria condições.
Então, foi previsto o programa, nós vamos ter uma ação, né, para cuidar da recuperação da orla marítima, e está lá o 44 mil, que eu sei que 40 mil é com recurso próprio, e 4 mil tem uma rúbrica para citar o convênio. Então, é como eu disse, esse é um convênio de grandes valores, né, que se for firmado, a gente vai ter que suplementar para incrementar esse programa e para poder realizar essa obra. A pavimentação e drenagem das vias municipais é um dos programas que mais agregou valores aí, em função, assim como o prefeito havia dito, da necessidade de fazer a pavimentação e drenagem das nossas vias municipais. Tem o valor de 14 milhões e 40 mil reais. Reforma e ampliação de cemitérios, uma previsão de 200 mil reais com recurso próprio. Construção e reforma de abrigo de passageiros de transporte público, 124 mil. Desapropriação de áreas para infraestrutura, 1,5 milhão com recurso próprio. O prefeito tem um projeto grande que precisa, é um projeto paralelo com a pavimentação de vias, que precisa executar esse programa de desapropriação de áreas para infraestrutura. Então, solicitou e pediu que fosse estimado esse valor, né, que a gente chegou mais ou menos nesse valor, no próximo PPA. Esse é um outro programa importante aqui para a nossa região, que anda ao lado também do programa de pavimentação de vias, que é a macrodrenagem. Também, basicamente, quase que com 90% com recursos próprios, ali estimado em 2 milhões e 104 mil. Construção de pontes e pontilhões, 900 mil. Dragagem e construção de moles, 364 mil. Aí a gente separou por entidades, né? Estava pelas secretarias, né? Pela prefeitura, e agora a gente vai tratar dos fundos. O primeiro fundo é o Fundo Municipal de Saúde, que também tem o programa Penha para Todos, construção, ampliação e reforma de unidades de saúde, 1.108.400 reais. O próximo fundo é o de turismo, também tem o programa Penha para Todos, construção do Centro de Convenções e Feiras, no valor de 553 mil. Construção e reforma de portal turístico, no valor de 314 mil. Esses projetos e esses programas que foram apresentados de âmbito turístico, ali o prefeito aqui na ocasião dialogou aqui conosco também, que ele vai buscar tentar parceria. Então também junto com o nosso orçamento, com o nosso planejamento municipal, ele quer ver se agrega o recurso de parcerias, de terceiros, tá? Com os empresários da região, né? O próximo fundo é o nosso fundo rotativo habitacional. Esse é um fundo, um dos mais antigos que a gente tem aqui, que foi criado na época que foram construídas as casas da Coab, e ele funciona até hoje porque ele é um fundo rotativo, ele recebe essa mensalidade dos mutuários, então, para poder fazer essa manutenção. Mas o prefeito também pediu para que colocasse um programa de investimento lá, de construção de casas populares, para início de 180 mil. Na ocasião, essa audiência foi realizada aqui em julho, né? E esse é, digamos assim, para demonstrar o PPA, em âmbito de planejamento municipal, o PPA, nessa primeira instância, é apresentado os programas, tem as ações também, né, de desenvolvimento e a projeção de receita para os próximos 4 anos, de 2018 a 2021. Bem, presidente, acredito que aqui está ok, de repente, se quiser dar continuidade. Obrigado, Ayrton. Senhoras e senhores, passamos agora ao momento destinado aos questionamentos e propostas das pessoas que previamente se inscreveram.
Cada inscrito terá o prazo de 1 minuto para elaborar a pergunta ou fazer sua proposta relacionada ao plano plurianual. A resposta será em 2 minutos. Antes de chamar aqui os inscritos, eu gostaria de citar aqui a presença do vereador Lito e também do secretário de Desenvolvimento, o Max, que está presente. Então, com as perguntas agora, o vereador Italiano. As pessoas que foram inscritas para a manifestação na audiência pública sobre o PPA, projeto plurianual do município de Penha, para o período de 2018 a 2021, realizada pela Comissão Legislativa Permanente de Finanças e Orçamentos, em cumprimento ao regimento interno, artigo 148, parágrafo 3º, realizada às 19 horas do dia 25 de julho de 2017, tem 5 pessoas inscritas. Então, a Josiane Wenck, ela se inscreveu para fazer o questionamento e a pergunta também, né? Só precisamos passar o microfone. Boa noite a todos. Como ele falou, meu nome é Josiane, sou moradora do bairro São Nicolau. Eu teria inúmeras perguntas, questionamentos, solicitações e reclamações. Mas hoje, em especial, eu quero questionar sobre a escola Júlio Correia de Mello. Por que ela está fechada? O que a gente precisa fazer? O que nós podemos? O que precisa? O que deve ser feito para reabrir essa escola e, se possível, como uma creche? Hoje, a diretora Aline, que responde pela escola, fez as matrículas. Nós temos, em média, 30 crianças de 0 a 4 anos matriculadas, fora os que não fizeram, e temos uma escola que está se deteriorando. Com o tempo, está chovendo dentro, tem ar-condicionado, tem móveis, tem tudo lá dentro que vai se acabar, e as mães precisam, né? Todas precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. Inclusive eu sou uma dessas. Josiane, na verdade, essa resposta que a gente poderia dar para ti teria que ser na Secretaria de Educação, porque a discussão hoje é sobre o plano para os próximos 4 anos. Mas se tu aguardar até o final, a gente pode estar marcando uma reunião na Secretaria e tu ir conosco lá, aí para pegar a resposta certinho. Sim, eu já conversei até com a secretária de Educação, ela se dispôs a me atender na próxima semana, junto com outras mães, mas gostaria que isso fosse discutido, que fosse feita uma emenda, se possível, mas que fossem lembrados, porque a escola está lá fechada. Não, a questão, até o H vai dar uma explicação para nós do como funciona o plurianual e o que prevê de orçamento para, no caso, a construção de escolas e creches. Ele vai dar uma... Josiane, boa noite. Respondendo, então, na minha parte técnica ali, eu entendo o seguinte, nós já temos a previsão do próximo exercício. Eu sei dizer que está previsto já o programa ali de ampliação, reforma e construção de escolas, né? E inclusive também, no mesmo sentido, a creche também, construção, reforma e ampliação de creches, né? E ele está orçado para o exercício de 2018. Não tratamos ainda direto com o chefe do Poder Executivo lá, onde vai ser realizado, mas está elencado já no próximo orçamento. Posso garantir que está elencado já essa ação. Tá ok, eu vou aguardar junto com a secretária de Educação e vou continuar buscando. Obrigada. Obrigado pela participação, Josiane. Eu quero também a presidente Maria Juraci para... Eu quero cumprimentar a todos e agradecer a presença de vocês. Esse debate é de suma importância, até porque é o futuro da cidade, né, através de metas e ações que o prefeito está propondo entre os anos 2018 a 2021. E obrigada, Josiane, pela tua presença, pela tua participação, trazer aqui uma reivindicação da comunidade de São Nicolau. Nós temos um compromisso grande também com aquela comunidade. Faremos uma emenda para que atenda realmente a reivindicação da comunidade, que é uma creche naquela escola que foi fechada há 3 anos
Júlio Corrêa de Mello. Realmente tem lá 30 mães trabalhadoras aguardando por este momento de uma abertura de creche. Nós conversamos recentemente também com o governo municipal e falamos da necessidade daquela creche. Sem dúvida alguma, estarão lá na comunidade para ouvir as pessoas, mas há um compromisso nosso de fazer essa emenda para atender um pedido de vocês. Tem mais 4 pessoas inscritas. O vereador Luiz Américo também tem uma pergunta. Boa noite a todos, boa noite ao Isaac, presidente da comissão, ao Italiano, ao Toninho, aos amigos presentes, ao nosso parceiro H. H, nós vemos aqui que os valores estipulados aqui são todos feitos em previsão, né? Tanto pode ser extrapolado ou não. Sim. Então, assim, até em cima da pergunta da Josiane, tem a previsão aqui de 4 milhões para construção, ampliação e reforma de unidades de ensino infantil e 4 milhões para ensino fundamental. Né? E nós sabemos que uma escola, uma creche, quando construída, tamanho como foi agora do Gravatar, tem a do centro, o CI Anjo de Tapacorói, gira em torno na casa de 1 milhão, né, pela complexidade da obra. Com certeza, eu acho que pela demanda que nós temos na cidade, esse valor será extrapolado, né, até pela demanda das creches, né, cada dia que passa a procura para vaga de creche aumenta. Esse valor pode ser extrapolado, 4 milhões tranquilo, ou tem que fazer alguma previsão, uma emenda? Na verdade funciona assim, ó. Tudo e qualquer instrumento de planejamento não é mera expectativa. É como eu havia dito ali, a gente tem cálculos para chegar nesse montante de receita e a gente tem que se utilizar de bases, né, concretas para que a gente chegue ao máximo da precisão de elaborar um programa e uma ação. Então, é lógico que pode ter uma variável aí. É como eu havia explicado o caso de convênio. De repente, o executivo vai firmar um convênio nessa ação de construção de mais 5 milhões. Ele pode ser acrescentado de forma legal, como determina a própria Constituição, né? Ele pode acrescentar esse valor dentro da ação. Está entendendo? Então, aquele 4 pode somar mais os valores de convênio, que também tem previsto rúbricas de receita de federal e de estado, né? Então, a gente está, digamos assim, calculando e fazendo um planejamento, utilizando o que a gente tem no momento, né? Então, a destinação de recurso próprio para aquele projeto é tanto. Nós temos uma expectativa também de convênio com o Estado e com a União. Também deixamos a rúbrica lá, mas se acontecer de ser feito um grande convênio com um repasse de valor, ele acrescenta. Então, vai aumentar. Então, vai ser mandado, lógico, uma alteração aqui para a Câmara, né? O próprio convênio tramita aqui, né? O termo de convênio tramita aqui. Vai ser mandada uma alteração dos instrumentos de planejamento. No caso, o PPA, ou até no caso, se tiver no decorrer do exercício, for firmado esse convênio repassado, a gente também manda para cá e altera o orçamento vigente, acrescentando aquele valor ali. Então, isso é de suma importância, inclusive o fator vereador nessa hora de trazer esse recurso para nós também. Não, sim, isso é para complementar, porque na verdade, até para a Josiane que veio aqui, né, questionar a pergunta aqui, para entender que essa previsão aqui é para os próximos 4 anos. Então, nós temos que lutar, né, para incluir a reforma da escola nesta previsão. Nós temos hoje em dia também essa ação vigente no orçamento. Tá? Ela não é talvez tão detalhada assim, mas ela está prevista também, de manutenção, né? Mas o que estamos propondo aqui é para 2018, que eu estou informando que vai ter essa ação. Sim, esses 4 milhões que está na previsão é recurso próprio. E aí o que vem vinculado é o incremento na... o incremento. Não. Obrigado, boa noite. Agora temos o terceiro inscrito, que é o vereador Silas Antonietti, para fazer a pergunta e questionamento. Boa noite, senhoras e senhores, a todos que fazem presente nessa noite.
Quero parabenizar aqui o Agairto, companheiro que trabalhou com nós nos últimos 4 anos. É um profissional exemplar. Uma das minhas perguntas era referente ao convênio, que foi muito bem explicado, quero parabenizar. A outra situação, eu queria... não ficou muito bem claro, eu acho que foi esclarecido de forma global, né? Eu creio que junto aos anexos do projeto está de forma mais detalhada, como por exemplo aquisição de material, prestação de serviços, de forma detalhada. Isso consta junto no projeto. E a outra situação que eu queria perguntar, hoje a nossa arrecadação, o nosso orçamento gera em torno de 74, quase 75 milhões, certo? Quer dizer então que nós vamos ter um aumento de 25% para o próximo ano, que vai chegar em torno de 100 milhões, né? Que são 400 milhões nos 4 anos, o atual é 74 milhões alguma coisa, então vai ter um acréscimo de 25%. Sim, vereador, é o seguinte, quer ver, a respeito do detalhamento em si, do processo de PPA, ele é feito de uma forma mais sintética, né? Veja bem, ali, nesse primeiro momento, a gente está enfatizando os programas de governo. Dos programas, a gente deriva as ações, né? Não, realmente essas ações estão ali, né, fazem parte do processo. Eu só não coloquei hoje ali, uma por uma, porque são em torno de 90. Então, se a gente fosse passar uma por uma, talvez fosse... Então, como eu trouxe o programa, e dentro de cada programa desse, existem as ações para poder tratar mais especificadamente de cada objeto em si que determina o programa. Mas isso consta no anexo que está na casa, né? Consta. Está, inclusive, com a presidente ali. E a respeito da segunda pergunta era... 100 milhões... Tá. Ele é feito, a gente adotou também uma sistemática parecida com a da União, que leva em consideração a arrecadação dos últimos 3 exercícios, o crescimento, né, do PIB, a inflação e outras, né, variáveis da economia nacional, mas uma das mais importantes é a previsão da inflação. E a outra é o incremento municipal que a gente vai ter. Isso também foi feito escalonado, gradativo, né? A gente teve que fazer um fator de cálculo para cada exercício. Então, 2018 teve um, 2019 teve outro, 2020 e 2021. O orçamento para o próximo exercício de 2018 deve ficar em torno de 96 milhões, se não me falha a memória. Ou 94... É que a gente está trabalhando primeiro nesse instrumento, que é o PPA, para depois passar. Mas ele fica em torno de 94 milhões. O segundo é em 96, o terceiro é em 102, fechando 106 no último ano. Que dá a média 100. Mais ou menos isso. Muito obrigado. Temos a nossa presidente da Câmara, a Juraci, também está inscrita para questionamento e pergunta. Mais uma questão de esclarecimento, para as pessoas que aqui estão participando pela primeira vez, né, desse debate, desse plano plurianual, para entender um pouquinho. Nós, vereadores, faremos sem dúvida alguma emenda. Por exemplo, a Josiane veio trazer uma necessidade, que é a creche Júlio Corrêa de Melo. Nós provavelmente faremos também a emenda da creche, daquela escola que foi incendiada, da Laci Simão Corrêa. Nós temos aqui a pavimentação em São Nicolau, que é uma necessidade da população, que através de uma emenda a gente pode também direcionar. Como comentou o vereador, são 4 anos, equivalente a 400 milhões. Mas, sem dúvida alguma, o governo municipal, através dos projetos que já estão sendo protocolados no Ministério da Cidade, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, nós receberemos recursos também para que as obras sejam executadas com sucesso no município de Penha. Então, esse debate, a partir daquilo que vocês estão levantando, nós também ouviremos, e dentro da possibilidade, né, Gairton, é o momento que a gente pode fazer também essas emendas para direcionar o anseio
da comunidade. Eu já recebi diversas mensagens, inclusive aqui pelo WhatsApp, ouvindo a população para que a gente amarre esses pedidos e garanta, né, essas obras nesses próximos 4 anos. Só uma situação, só para o meu entendimento, na realidade nós estamos tratando de dotação orçamentária, é isso? A dotação orçamentária ela já tem disponível, no caso, que seria para fazer a construção da creche, um exemplo. Mas, seria para que executasse, faria uma suplementação do objeto? Se necessário for, sim. Hoje em dia existe a ação no nosso orçamento vigente, mas eu não recordo o montante que tem disponível de dotação orçamentária para essa finalidade, mas se for necessário, é lógico, nós temos autorização, né, de mandar o projeto aqui, vocês vão analisar e fazer esse remanejamento de dotação orçamentária para poder suplementar, e se necessário for, né? Também nós temos o vereador Toninho, que é um dos membros também, tem um questionamento e perguntas, né, Toninho? Boa noite a todos e a todas. Junto com esse 14 milhões para a pavimentação, a gente também, nós da mesa, com todos os vereadores, a gente também vai pedir, também fazer, tipo, contemplar também São Nicolau, São Cristóvão, né? Coab, Mariscal, todos nós temos o interesse de evoluir esses bairros que são poucos, né? Que não tem tanta pavimentação, as ruas. Então isso todos nós vamos também ver o que dá para fazer com o H, fazer umas emendas, pedir para o Mariscal, aquela tubulação, aquela vala. Então assim, isso ali é só um cálculo de quanto está previsto para, né, de recurso. Mas nesse meio de 14 milhões, isso é a parte do executivo. Aí vai vir emendas de deputado, vai vir o recurso próprio também, né? Eu acredito que vamos sim contemplar quase todos os bairros, e principalmente aqueles bairros que nós, né, nunca foi feito quase nada, como São Nicolau, São Cristóvão, né? Nós temos muito bairro que precisa de manutenção, sim, de pavimentação, tubulação. Então eu acredito que deve estar previsto, sim, vereadores, né? Nós 11 vereadores, mais o nosso prefeito executivo, a todos, sim, vamos dar uma atenção principalmente para São Nicolau, São Cristóvão, que infelizmente lá nunca foi colocada uma pedra, mas dessa vez nós temos a garantia do nosso prefeito que até 2018, final de 2018, São Nicolau e São Cristóvão vão estar contemplados com a pavimentação, se Deus quiser. Isso é uma promessa não só do nosso prefeito, que eles, em reunião com nós, o prefeito nos garantiu, e a população de São Nicolau, São Cristóvão, espera esse presente que faz tempo que faz aniversário e nunca ganhou esse presente. Se Deus quiser, vai ser contemplado sim, com a ajuda de todos os vereadores. Nós somos 11 e estamos 11 lutando junto com o prefeito, com a administração, por esse município maravilhoso, todos os bairros. Todos os bairros serão contemplados sim, se Deus quiser. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador Toninho. Só quero aqui fazer registro da presença do senhor prefeito Aquiles e também do vice Lindomar. E depois das perguntas o prefeito ficará aqui para fazer as considerações finais. Pode seguir, vereador Italiano. Também temos a Regiane, nossa vereadora Regiane, que também tem questionamentos e perguntas também, né, Regiane? Fique à vontade. Boa noite, prefeito, boa noite, vice, a Maria Juraci. H, é muito bom te ver aqui. A respeito do orçamento vigente para a educação, tanto na educação infantil e ensino fundamental. A gente tem alguns programas do governo, tipo FNDE. Esses programas estão inclusos nesse orçamento ou é separado? E esse orçamento que vem é só para material, para construção, ou pode ser para material didático, paradidático, para o pessoal? Assim, explicar um pouquinho melhor isso para a gente entender. Não, vereadora, sim, nós temos as ações ali, né? Nós temos os programas hoje no orçamento vigente,
nós temos as ações específicas da área da educação, e junto dessas ações, elas são demonstradas ali e financiadas por recurso próprio, né, do nosso município, e também recursos vinculados, recursos oriundos do Estado, da União, e no caso ali a Secretaria da Educação é uma das secretarias que também mais recebe recursos diversos, assim, né, como o Salário Educação, o Fundeb, né. Agora nós temos também tem a merenda, o transporte escolar, e também nós temos agora programas vigentes do FNDE, né. Então tem uma gama de recursos ali, né, e eles estão, digamos assim, dentro das ações, mas separados por categorias. Então a movimentação hoje em dia é exigido que se dê em separado, né. Nós temos ações específicas do Fundeb, lembrando que o Fundeb vai até 2020 só, né. Temos um dos recursos que também a gente recebe de grande vulto é o Salário Educação, que hoje em dia financia obras, aquisição de materiais didáticos com Salário Educação, né, e também serviços de terceiros, né. E o Fundeb hoje, vereadora, todo o recurso que nós estamos recebendo hoje do Fundeb, 100% desses recursos são destinados à folha de pagamento. Então, ele tem lá um mecanismo, né, um cálculo lá do 40 e do 60, então que a gente poderia aplicar também em aquisição de materiais, né, em contratação de serviços, mas hoje em dia todo o recurso que a gente recebe da União de Fundeb, 100% desse recurso é destinado ao pagamento da folha. Já aproveitando também, tem uma previsão de como vai ficar sem o Fundeb? Vai ser recurso próprio da Prefeitura, a União? Porque a gente sabe, é um montante que é destinado para a educação, e o bem que o Fundeb faz hoje, né? Para o prefeito, a gente já tem que estar fazendo uma previsão, um projeto, porque, como você mesmo falou, né? Olha aí o montante que é destinado só para a folha de pagamento. Né? E em 2020 a gente vai ficar sem Fundeb. 2020 ainda fica, né? 2021 que vamos ficar sem, né? Mas daí funciona assim, vereadora, olha só. Hoje em dia, atualmente, a regra é a seguinte: todo o recurso de transferência da União, ele é deduzido 20%. Então, quando a gente recebe o FPM, a nossa cota de FPM, 20% desses recursos são descontados e vai para o fundo, que é o Fundeb. Daí lá a União distribui. Existe um mecanismo também de cálculo, que hoje em dia a gente faz uma apreciação, se a gente tem ganho ou perda com o repasse do Fundeb. Só para a gente entender, eles descontam 20% do nosso FPM, um valor X, mandam para o bolo e volta sob forma de Fundeb para o município. Então, por enquanto, a gente tem ganho ainda com esse valor. Então, lá em 2021, quando deixar de existir o Fundeb, volta como era antigamente sem o Fundeb, que não haverá o desconto nas cotas de ICMS, de FPM. Nós vamos receber 100% agora. Não vai ter desconto. Então o município vai fazer agora, vai trabalhar com o recurso que ele tem. Ele tem, não por isso que vai deixar de aplicar os 25% como determina a Constituição. Esse aí vai ficar. O que vai acabar lá em 2021 é o Fundeb. Aí volta tudo para o município. Mas a União não vai mais descontar da nossa receita. Obrigado, H. Temos o Felipe Schmidt, que também já foi vereador dessa casa, foi presidente dessa casa, também tem perguntas e questionamento, né, Felipe? Obrigado, Taliano. Uma boa noite a todos. Meu nome é Felipe, como foi dito. Eu saúdo aqui a presidente, todos os vereadores, colegas com quem eu compartilhei essa casa, o vereador Isaac, Toninho, também o vereador Silas, que é o nosso companheiro aqui, líder da bancada do PSD, ao prefeito Aquiles, que foi meu colega de eleição, né, em outubro de 2016, e o Lindomácio, o vice-prefeito, todos os presentes aqui. Quero começar só parabenizando tanto a Casa quanto o Poder Executivo, que nesses últimos meses tem realizado as audiências públicas do município no período noturno, o que é algo muito significativo para todos nós que trabalhamos. Temos que cumprir o horário, temos que pegar o filho na creche, deixar em casa com a esposa, ou vice-versa, e poder participar de um ato importante como esse. Então, vocês estão de parabéns. Eu
tive acesso ao projeto hoje, são 88 páginas, né, bastante extenso, confesso que não tive condições de lê-lo inteiro no dia de hoje, mas nas 3 primeiras páginas do anexo, Agairto, servidor efetivo de extrema competência da Prefeitura Municipal de Penha, eu me dediquei a procurar alguns objetos que eventualmente não tivesse, que esse é o grande desafio nosso, da casa, dos cidadãos, do próprio prefeito, né? Quais são as ações que eventualmente eu preciso fazer que podem, por algum acaso, não constar do PPA, porque daí elas também não vão constar da LDO, nem da LOA, e mesmo querendo e com dinheiro, não pode ser feito. Então, uma primeira observação é que, por segurança, eu também, que tenho filhos em creche, fiquei preocupado com a questão da ampliação de creche e tudo mais. Ali na página 1 do anexo tem a previsão da construção, reforma e ampliação de unidade de ensino fundamental e de ensino infantil. Educação infantil, portanto, as emendas aqui poderão ser no valor, não precisam ser do objeto, felizmente foi contemplado, né? Tiveram esse cuidado. Agora, Agairto, o que eu tentei procurar ali e não encontrei são os objetos que permitem a criação da Fundação Municipal de Meio Ambiente, não digo que não tenha, mas eu não consegui achar, e a Fundação Municipal de Cultura. Então, só gostaria de uma ajuda para saber se está dentro de algum outro objeto mais genérico. E também na página 3 do anexo fala em assistência estudantil para o ensino superior. A dúvida é, essa rubrica, ela contempla o transporte universitário, que em outros anos contemplava, ou essa rubrica, e também contempla a Bolsa de Estudos, a nova Bolsa de Estudos criada no ano anterior, no ano 2016, prevista já para esse ano, no valor de 1% dos impostos arrecadados. Se essas duas políticas públicas estão contempladas por aquela rubrica da assistência estudantil para o ensino superior, ou se estão dentro de outro, ou a gente precisa ter a cautela de inserir. E como o transporte universitário hoje é feito através de uma entidade, se isso talvez esteja dentro de uma outra rubrica que eu também não achei, que é assim, repasses, editais e repasses e subvenções a associações e entidades que se habilitem nos editais da Prefeitura. Então, só para recapitular, se tem a rubrica dos editais para o terceiro setor, entidades assistenciais, né? A PAI, Associação da Festa Divina, Associação dos Pescadores e todas mais, a rubrica da Fundação de Meio Ambiente e de Cultura, e se dentro da assistência estudantil contempla a bolsa de estudos que o município precisa conceder, já prevista ainda para esse ano, e o transporte universitário. Boa noite, Felipe. Boa noite. Então, meu amigo, olha só, começar lá na primeira pergunta foi a respeito das entidades que, no caso das fundações e fundos previstos, né, como no caso da cultura, o caso do Fundo do Meio Ambiente, né? Então, olha só, até o prefeito também, no começo dos nossos trabalhos de planejamento ali do PPA, me questionou a respeito disso, e eu falei para ele o seguinte: prefeito, nós temos que seguir, não uma regra, nós temos que seguir a lei. Nós temos uma lei de estrutura aqui no município e a gente não pode fugir dessa estrutura. Nós temos que trabalhar com o que está aprovado no nosso município. Então, quer dizer, eu não posso lá colocar uma entidade que vai ter que tramitar primeiro a aprovação aqui na Câmara, para ver se vai ser aprovado ou não, para fazer uma projeção toda para ela, de repente ela não é aprovada. Então, para evitar esse transtorno e esse trabalho, a gente segue a lei, a gente se utiliza da lei de estrutura do município, é uma lei complementar que a gente tem aqui, a 01, que determina ali as secretarias, os departamentos, e a gente faz o planejamento em cima dela. É lógico que se for criado, né, o prefeito me questionou também, a mesma coisa, se for criado, qual vai ser o nosso procedimento? A gente, quando mandar a lei de criação aqui para a Câmara, pode tramitar junto, né, no mesmo projeto, a alteração de desvinculação do PPA, da LOA, da LDO, dessa entidade, da secretaria, para a individualidade do fundo ou fundação. Para facilitar. Então, o que acontece? Vou dar o exemplo, como eu havia falado ali, da Secretaria de Educação, que hoje contempla o Departamento de Cultura, né? Existe aí uma vontade de se criar a fundação, né, prefeito? Separar isso aí, não uma vontade, uma necessidade até. Então, o que a gente fez? A gente fez toda a projeção e o planejamento dentro da Secretaria de Educação como forma de departamento,
para que quando fosse criada, aqueles programas e aquelas ações, elas migrem, né, para dentro da fundação. Pode acontecer também de outro remanejamento de dotação. De repente vai querer incrementar alguma coisa, vai tirar de alguma área, vai remanejar. Mas tudo isso passível de lei. Então, quer dizer, qualquer alteração tem que ser mandado para cá, né? A outra, Felipe, era sobre contemplar a ação do ensino universitário. Hoje em dia nós temos ali a ação criada específica para atender um artigo da Lei Orgânica Municipal, que é o repasse de valores a universitários. A outra ação de manutenção de transporte, nós temos separado. Então, aquela é específica para atender o artigo exclusivo, né, da Lei Orgânica Municipal, isso da Bolsa. E o transporte universitário, ele é tratado na ação administrativa da Secretaria de Educação. Como transporte também? Como transporte, E tinha uma outra pergunta. Os editais do terceiro setor, como é que o município prevê na rubrica do PPA as concessões de subvenções e de parcerias com entidades do terceiro setor? Ele ali, como eu havia dito, o nosso PPA ele é uma forma sintética e também abrangente, mas não por isso não consta ali. Nós também temos uma ação, por exemplo, o caso da Festa do Divino aqui no nosso município. Ela está prevista lá dentro do Departamento de Cultura, porque hoje em dia ela é classificada como uma cultura aqui do município. Então nós temos dotação prevista lá para ela, né? Uma outra que tem também a Festa do Pescador, né? E outras assim, estão todas elas lá previstas dentro de uma ação específica dentro da cultura. Que tiver voltado para a cultura. Tem as assistenciais, no caso da APAI, que está dentro da assistência social, né? Não tem uma rubrica específica necessariamente? Não. Tipo, se quiser contratar uma escolinha de futebol para uma associação lá beira-mar, eles se habilitam no edital e a verba vem do esporte, imagino. Justo. Conforme a classificação dela, a gente classifica ela dentro da ação existente de manutenção e funcionamento do departamento específico, né? Por isso que para cada uma a gente já fez uma previsão. Hoje em dia a gente fez uma previsão em cima do que a gente tem e das possíveis que a gente vai firmar uma parceria, né? Só para encerrar, então, eu estou satisfeito com as respostas aqui. Só para que eu entenda, se no PPA não pode ter sido previsto em razão de não existir Fundação de Cultura e de Meio Ambiente, em havendo a criação por lei aqui na Câmara e a sanção do prefeito, qual é o próximo passo para que ela aconteça ainda este ano, se é possível, se não só para o ano que vem? Caso queira, Porque esse foi um debate que a gente teve no Condema, né, prefeito? No ano passado, que não poderia ser feito esse ano, porque a lei do ano passado não previa. Então, o que juridicamente a gente precisa fazer e contabilmente para que ela aconteça esse ano, ano que vem? Muito obrigado, agradeço a participação. Só para contribuir com o debate aqui, boa noite, os vereadores todos, né? Mesa aqui composta, parabenizar pela audiência tão importante ao Agairton, que tem feito um belo trabalho. Enfim, cumprimentar todos aqui e para contribuir com a pergunta do Felipe. Prefeito, só por gentileza, o senhor não prefere já utilizar a tribuna, porque vai ter o tempo de... Pode ser. Já para fazer as considerações finais? Porque é um representante do governo, tanto pode ser o Agairton como o prefeito. Não sei se o H pode ser, H. O prefeito pode fazer uso da tribuna e já dar umas explicações. Então, gente, nós já tínhamos apresentado o PPA aqui na Câmara na primeira audiência pública, essa já é a segunda. Então, quero deixar registrado aqui nos anais dessa casa o belo trabalho que o Agairton, o Almir, o Leandro, o secretário da Fazenda, toda a equipe, junto conosco, desenvolveu nesses últimos meses. É um trabalho muito intenso e muito cuidadoso, com muito zelo, porque é o momento em que a gente pega todas as nossas aspirações, todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, e não só as nossas, mas principalmente aquelas que são da comunidade, das pessoas que ajudam a construir esse município todos os dias e que acreditaram na nossa proposta, na proposta de governo, e a gente começa a transformar aquilo que é o plano de governo, aquilo que é o nosso plano de metas, sabe, num plano de ação. Então a gente transforma o plano de governo num plano de ação. O PPA nada mais é do que aquilo que a gente já tinha combinado com a sociedade
lá na campanha de 2016, aquilo que a sociedade espera que possa acontecer no seu dia a dia, no seu cotidiano, através de ações do governo municipal. Então é previsto todas as rúbricas, todas as formas de financiamento, seja elas com recurso próprio, vinculado até mesmo de emendas, de repasse do governo federal, do governo do estado, financiamento. Então a gente faz uma previsão de tudo aquilo que nós queremos realizar como ação e coloca dentro de um plano plurianual para 4 anos. Então vai pegar 3 anos da nossa gestão e 1 ano da próxima gestão. Então é um momento muito delicado, porque a gente tem que ter o zelo de não deixar nada fora, de fazer valer aquilo que realmente nós nos propusemos a fazer. Então a gente teve que fazer com muito esforço, sabe? Mesmo tendo toda essa demanda, toda essa dificuldade do início do mandato, do início do governo, de acertar o passo, de botar a casa em ordem, de lidar com os problemas financeiros da cidade, ao mesmo tempo fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, sabe? Planejando a cidade, visualizando a cidade que nós queremos entregar em 2020, mas acima de tudo já pensando a cidade para daqui 20, 30, 40 anos também. A gente tem que cuidar para não deixar nenhum detalhe fora. E essa questão que o Felipe levantou aqui sobre a questão da fundação, foi uma das coisas que eu já falei na minha apresentação aqui antes, que hoje a gente, infelizmente, não tem essa lei, né? Não existe a lei pronta, não existe, ela não está vigorando ainda, apesar de já existir um projeto, né, no âmbito do Poder Executivo ainda, que vai ser encaminhado para casa, também da Fundação de Cultura, ela efetivamente não existe. Então, por mais que a gente gostaria que já fizesse constar dentro do plano plurianual, nós ainda não podemos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma dotação orçamentária para esses 2 segmentos, de meio ambiente e de cultura. Por exemplo, lá no Departamento de Cultura, a gente não criou só uma dotação orçamentária para a manutenção do departamento. Existe uma dotação orçamentária para a construção do mercado público, para a Casa da Cultura, como lá na Fundação do Meio Ambiente, a gente tem uma rúbrica, por exemplo, para um parque ambiental, para a unidade de conservação, sabe? Para a gente poder implementar todas essas ações e elas realmente se tornar uma verdade, se elas se tornar reais no nosso dia a dia. Então, quando a gente encaminhar o projeto, nós vamos ter que suplementar. E uma suplementação, ela ocorre de 2 maneiras. Ou por excesso de arrecadação, por um crédito adicional, um superávit do município, por exemplo, se ele bateu o recorde de ISS, IPTU, ou alguma coisa nesse sentido, então tu tens um crédito a mais, aí tu suplementa, ou quando você anula. Então, nesse caso, a gente vai anular a dotação lá na Secretaria de Educação, no Departamento de Cultura. Anula aquela dotação, pinça ela de lá, e aí aloca aquela mesma dotação que foi anulada na fundação. E da mesma forma no meio ambiente. É isso, né, Gá? Me corrija se eu estiver errado. Mas a rúbrica para esses 2 segmentos já existe. Então a gente, na verdade, só anula de um lado, num determinado departamento, e aloca esses recursos em uma outra, na fundação, que a gente vai estar criando aí por lei, que vai tramitar na casa, vai ser debatida aqui com os nobres vereadores, com a sociedade também, com as pessoas. A gente espera que as pessoas todas participem, né? Então a gente está muito feliz de poder apresentar o PPA e dizer para vocês que a gente tem feito um governo realmente mais enxuto, um governo que tem otimizado custos, um governo mais eficiente, fazendo mais com menos. É o esforço, a vontade das pessoas de servir, de fazer a diferença. O Lindomar e eu temos imprimido isso junto com toda a nossa equipe de governo. E eu estou muito feliz porque a gente tem tido uma parceria, e o H é exemplo disso, uma parceria muito forte com os funcionários efetivos dessa casa. Inclusive, prova disso foi a confiança que todos eles nos deram a escolher o nosso governo para fazer a mudança do regime jurídico de seletista, né, para estatutário. Então nós vamos construir junto com os efetivos. Eu estou muito contente com essa demonstração de confiança que os servidores efetivos, e sabe, a vontade deles de poder realmente transformar a nossa cidade. A gente tem feito um grande trabalho. Nós conseguimos fazer uma grande otimização de recursos nesses poucos mais de 6 meses, né, H? Nós conseguimos otimizar mais de 10 milhões de reais. Isso é um valor bem significativo para a cidade de Penha, que arrecada pouco mais de 70 milhões de reais. Então é um modelo mais enxuto, mais eficiente, e com essa otimização nos faz pôr o pé no chão, olhar para a nossa sociedade, olhar para a cidade de Penha com a perspectiva de um futuro grandioso, de um futuro de transformação, que é essa a vocação da cidade, é essa o sonho das pessoas,
de realmente ver a nossa cidade transformada. Nós precisamos ver as obras acontecer, as obras de ações significativas, e essa é a razão pela qual ali no PPA eu tinha reunião, eu sei que tu tens uma tocada aqui ótima e tu explicou com maestria, mas eu gostaria de estar aqui para mais uma vez estar falando, mas nós colocamos várias ações ali, e na parte de infraestrutura são 14 milhões, é isso, né, Gá? 14 milhões de recurso próprio e mais a rúbrica que dá para incrementar com recursos do governo do estado e do governo federal também. Então, obras significativas. A nossa cidade vai ter muitas obras em todos os bairros. Nós vamos conseguir fazer realmente um governo que vai transformar a cidade de Penha. É que nesse pequeno espaço de tempo, nesse pequeno lapso temporal, nessa primeira fase, nesse primeiro semestre, foi mais para acertar a casa. Realmente acertar o passo, pôr a casa em ordem. E o nosso formato político-administrativo, que nós estamos imprimindo na nossa gestão, com todos esses servidores, é um formato político-administrativo que, nesse momento, as pessoas ainda não conseguem visualizar, fazendo o juízo de valor, com muita diferença em relação aos governos que já se passaram. Mas, a médio e longo prazo, esse modelo mais enxuto, que consegue otimizar um valor significativo como esse que vos falei, realmente vai dar condição de realizar muitas obras. E, além disso, com as possibilidades também, né, que a cidade tem através desse nosso esforço para atingir os índices que é preciso ter para ter a negativa, nós conseguimos agora fechar o nosso primeiro quadrimestre com 48,6. É claro que a média dos últimos 12 meses pega 2 quadrimestres da gestão anterior, e aí, na média, nós ainda ficamos acima. De 58 baixamos para 54,3, mas na verdade o nosso quadrimestre foi 48,6. Ou seja, no segundo quadrimestre a gente vai conseguir baixar dos 54,3, ter a negativa, e aí a possibilidade de um repasse muito forte, de um aporte financeiro do governo do estado e do governo federal, que vai fazer a transformação, que vai permitir que a cidade faça as grandes obras também, porque a gente precisa disso. Adianta a gente também só se iludir com o recurso próprio, é importante fazer a boa gestão com o recurso próprio? Claro que é. Dá para fazer muito? Dá para fazer muito. Mas nós precisamos, olhando para os municípios vizinhos, como é o caso de Navegantes e Pissarras, a gente vê que as obras de transformação dessas cidades tiveram aporte do governo federal e do governo do estado. A rodovia portuária, ali em Navegantes, aqui em Pissarras, os moles, o engordamento da praia, que foi feito 2, 3 vezes, não foi com recurso próprio, foi com um aporte financeiro do governo do estado e do governo federal. E de fundo, que eles acabaram, o Pissarras acabou criando um fundo próprio para também lidar com essa questão ali da praia de Pissarras. Então, através desse aporte financeiro, com a negativa que nós vamos conseguir apresentar depois do fechamento do segundo quadrimestre, nós vamos poder realmente ir buscar esses recursos tão importantes para poder fazer aquelas obras que as pessoas esperam. Cidadão, homens e mulheres que todos os dias constroem esse município e que saem de casa para trabalhar e que, quando voltam, esperam ter uma cidade melhor, esperam no futuro melhor, esperam uma educação de qualidade, esperam uma saúde de qualidade, esperam ter segurança pública. As pessoas que vêm visitar a nossa cidade, que querem ter uma cidade sempre mais aconchegante, uma cidade mais gostosa, mais harmoniosa, uma cidade com mais segurança. Então, vocacionando a nossa cidade para o turismo. Então, é dessa maneira, trabalhando a cidade, pensando, otimizando os recursos, percebendo a possibilidade também de ir buscar, além do recurso do governo federal, do governo do estado e de financiamentos, e buscar a possibilidade de aumentar a receita própria. E isso a gente fez muito bem no primeiro semestre, com um grande diagnóstico, com a perspectiva também de recurso do Beto Carreiro, que vai dar um impacto em torno de 7 a 8 milhões a partir do ano que vem. Esse ano, a partir do mês de agosto, ele já começa a contribuir efetivamente para o município. Então, isso faz com que a cidade de Penha, sabe, Juraci, comparado com qualquer outro município no estado de Santa Catarina, que tem a perspectiva em relação ao enfrentamento dessa crise financeira que assola o nosso estado, que assola o nosso país, de dificuldades, de turbulência ainda no quadro financeiro, mesmo com todas as dificuldades que nós assumimos, a gente consegue perceber que a cidade de Penha, a partir desse modelo de gestão, desse novo formato político-administrativo, se torna um ponto fora da curva. É através desse nosso modelo de gestão que consegue otimizar e que consegue buscar recurso do governo federal, do governo do estado e de buscar incrementar receitas com recurso próprio, que nós vamos permitir que a cidade de Penha realmente se transforme todos os dias, através de um grande canteiro de obras que nós vamos começar a partir do primeiro semestre de 2018.
realmente fazendo todas essas obras. Eu peguei o Toninho falando aqui pela metade, né, Toninho? Em todos os bairros, São Nicolau, São Cristóvão, Mariscal, Prainha de São Miguel, obras impactantes. Nós queremos apresentar agora no segundo semestre um pacotaço de obras, já falei disso, falei aqui na Câmara, mas eu vou voltar aqui ainda nesse segundo semestre para tratar desse assunto. Nós temos obras, sabe, de estradas vicinais que precisam de infraestrutura para poder fazer a cidade despontar. Então nós temos que tratar sim da Terceira Avenida. Pena que o Joaquim não está aqui, que ele foi para a rádio falar que a Terceira Avenida não é importante. Mas eu quero dizer para vocês que foi feito um plano de mobilidade urbana na gestão anterior, que não é um plano o plano de mobilidade urbana não é um plano do governo Aquiles, é um plano que já foi realizado no governo anterior. Foi contratada uma empresa, foi feito um estudo, a sociedade civil organizada participou, foi feitas audiências públicas e foi levantada a necessidade do crescimento da cidade através desse plano de mobilidade urbana. E esse plano de mobilidade urbana aponta como crescimento da cidade a Terceira Avenida. Então, como que um sonho antigo da comunidade. Há quanto tempo se fala isso? Quem é que nunca falou da Terceira Avenida? Quem é que nunca sonhou com a Terceira Avenida? Quem aqui na cidade de Penha nunca ouviu falar da Terceira Avenida, da tão sonhada e lendária Terceira Avenida? Como que o nosso governo, tendo condições e tendo saúde financeira para poder fazer, não faria? Então a gente precisa discutir a Terceira Avenida, sim. Terceira Avenida, Nilo Anastácio Vieira, que era a antiga BR-101, a Tiradentes, com acesso para Coab, com sistema binário, a Bílio de Souza, que é uma estrada importante, uma via muito importante que dá acesso ao cartódromo do Beto Carreiro na segunda rotatória, um sistema binário lá na Alfredo Brunetti, com toda a revitalização, tematizando ali o entorno do Parque Beto Carreiro, a Valdomiro Bernardi, que fazia um sistema binário ali, no Mariscal também, a Nereu de Assis, são obras importantes. São Nicolau, São Cristóvão, são obras que vão transformar a cidade, gente, que vai fazer com que a cidade se transforme. E é disso que a gente está falando. Porque quando eu entrei, quando eu me propus, sabe, a estar aqui hoje no comando da cidade e ganhei a confiança das pessoas para poder fazer isso, eu entrei porque eu acredito nesse sonho. Eu acredito na Penha, eu me importo com a Penha. Eu quero ver uma cidade melhor, eu quero ajudar a construir. Eu quero emprestar essa nossa vontade de fazer, essa nossa capacidade de fazer para transformar o nosso município. E eu vou trabalhar como tenho trabalhado, não é à toa que eu acordo todos os dias, 6 horas, 7 horas eu já estou na prefeitura. E tenho saído, eu vou sair daqui, vou voltar para a prefeitura, que tem reunião lá. Muitas vezes eu saio do gabinete 11 horas, não tem hora, é 24 horas por dia mesmo. E não é à toa que eu tenho trabalhado, e a nossa equipe tem trabalhado muito, não é à toa. A gente tem trabalhado e com vontade de servir mesmo, a gente faz porque a gente tem amor pela nossa bandeira. A bandeira que prevalece não é a bandeira partidária, sim a bandeira do município, para poder fazer um município de verdade, um município melhor, um município que vai dar melhores oportunidades para a nossa gente, um município que vai fazer com que os recursos de cada um contribuinte, de cada um cidadão que acredita também na nossa cidade, sejam os verdadeiros instrumentos para promover o bem-estar, para promover a qualidade de vida, a justiça social e a cidadania. Então essas são as razões pela qual eu estou aqui. Conto mais uma vez com a parceria dos vereadores todos, do nosso povo, da nossa gente. Eu sei de todas as dificuldades, eu sei que o povo muitas vezes é imediatista, mas eu sei exatamente aonde nós estamos, e isso é importante dizer para vocês. Eu sinto na palma da minha mão aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu sei exatamente aonde nós vamos chegar em 2020, qual é a cidade que nós vamos ter em 2020. E isso me enche de esperança, me deixa extremamente feliz. Então, muitas vezes eu não me importo quando a gente encontra, eu acho que quem está na vida pública, ele tem que estar preparado para isso. Muitas vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam na hora, e eu sei que não é na hora que vai acontecer, mas no tempo certo vai acontecer. E hoje eu recebi a visita de um grande amigo, do Sandro, que falou bem assim para mim: eu não quero saber quem muito bem começa, mas quem muito bem termina. Então eu quero convidar todos vocês para que a gente muito bem termine esses nossos mandatos e que a gente possa entregar uma cidade muito melhor. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Obrigado, senhor prefeito. Quero aqui também registrar a presença da secretária de Saúde, Elisama Chuli. E dizer para o senhor prefeito que, quando a tormenta vem, os passarinhos escondem-se, as águias, porém, voam mais altas. Antes de encerrar, informamos aos vereadores que o prazo para propor eventual emenda é de 5 dias, encerrando-se na segunda-feira, dia 31/7/2017, conforme o artigo 148,
parágrafo 4º do Regimento Interno. Damos por encerrada a presente audiência pública realizada para dar publicidade ao projeto de lei número 25 de 2017, que institui o plano plurianual para o município de Penha pelo período de 4 anos, 2018 a 2021. Registro o agradecimento às autoridades e à população que se fez presente e está contribuindo com o crescimento da nossa cidade, bem como a imprensa falada e a todos que se fizeram presente esta noite. Agradeço aqui todos os funcionários públicos que se fizeram presente e desejo um decorrer de semana abençoado a todos. Uma boa noite.